E nesse espaço, claro, o professor Salésio D'Agostini. Professor, prazer. Então, o senhor está morando em Teresópolis? Eu estou morando em Teresópolis, no Morro São Caetano. São Caetano, que legal. Aquilo é uma bênção, aquele bairro também, né? Não tenha dúvida, um dos morros mais altos de Porto Alegre, 278 metros de altura. Exato. Tu mora nas alturas, então? Nas alturas. Professor, nós temos acompanhado a grande repercussão, não só do programa, mas sobretudo deste espaço que o senhor ocupa aqui no Conversando sobre Contabilidade. Em função, claro, da internet, nós temos audiência em todo o país, né? Professores, alunos da área afeta a contabilidade se manifestam através das redes sociais, vendo o programa e as suas opiniões aqui colocadas. Por exemplo, a Cristina Martins, de Sorocaba, em São Paulo, ela diz assim, participo de um grupo no WhatsApp e li o seu manifesto discordando do uso do termo contabilista por um dos professores do grupo. Aqui em Sorocaba, diz ela, muitos usam este termo, até mesmo alguns professores, membros do Conselho de Contabilidade e do sindicato se identificam como sendo contabilistas. Aí a Cristina Martins, lá de Sorocaba, diz o seguinte, tem como o senhor gravar um vídeo sobre este assunto para que eu possa divulgar aqui na faculdade? Eu também acho errado usarem esse termo. Com a palavra, Salésio D'Agostini. Pois é. Eu me manifestei, né, lá no WhatsApp porque, de certa forma, não podia, de hipótese alguma, um professor de ciências contábeis usar o termo contabilista para identificar o contador. Ora, se o professor é o responsável por colocar no mundo, né, no mundo profissional, o contador, ele tem o dever de valorizar a identidade desta pessoa que ele está colocando no mundo. Eu pensei até mesmo que esse assunto já estivesse superado no meio acadêmico em razão do Superior Tribunal de Justiça já ter decidido que contabilista não é profissão e que as profissões que existem no Brasil são de contadores de técnico de contabilidade, ok? Então, mas um professor que cria os contadores, ele não pode chamar aquela pessoa que ele está colocando no mundo profissional de um termo que não existe no Brasil, tá bem? Então foi por isso, essa é a razão que eu me manifestei. Tá? E eu peço a todos os contadores que não aceitem ser chamado de contabilista, porque uma das formas para você ser valorizado é respeitar a sua identidade. Se você não respeitar a sua identidade, você não tem o direito de pedir valorização da sua profissão, porque a profissão começa com a valorização de quem você é. E você é um contador e deve exigir e pedir respeito por isso. Tá bem? Muito bem, mas por que, é importante você saber, por que o STJ decidiu que não existe a profissão de contabilista? Por que não existe o contabilista? Mesmo existindo esse termo nos nossos dicionários. Existe, Silvio? Se você pegar o dicionário, existe lá o termo contabilista, porque os dicionários eles estão escritos há muitos anos. O nosso Aurélio, ele é editado lá de 1920, lá, e vem de Portugal. Então, o que acontece? Ele está escrito, está contido no dicionário, porque nós não temos a preocupação de pedir correção. Os dicionaristas não têm obrigação de saber tudo. Eles copiam, eles reproduzem aquilo que é colocado. E como isso foi colocado lá em 1920, o que acontece? É uma repetição de coisas. Tá? Até porque, e aí vem ao encontro do que tu está dizendo, quantas coisas, quantas mudanças aconteceram, quantas profissões foram acabadas segmentadas exatamente pela especialização, né? Não tenha dúvida. Então, isso aí, claro que, evidentemente, que também teria que ter um reflexo nesta área. Isso. Então, nós é que tínhamos que pedir a correção. Mas, olha só, a denominação, nós recebemos uma denominação, tá? Nós, através do cumprimento, através da assimilação de 3 áreas. Então, você é alguma coisa por aquilo que você estuda. Então, ou você estuda sendo um técnico, ou sendo um bacharel, ou sendo um
um mestre, ou sendo um doutor, não é isso? Ou sendo um tecnólogo. Muito bem. O que acontece? Então, se você estuda técnico em engenharia, então você diz, eu sou técnico em engenharia. Se você estuda ciências contábeis, então você diz, eu sou bacharel em ciências contábeis. Se você estuda medicina, então eu sou um bacharel em medicina. Ou seja, então você se identifica aquilo que você estuda. Tá? Então, o que acontece? Quem estuda ciências contábeis é bacharel em ciências contábeis. Então, pode dizer, eu sou um bacharel em ciências contábeis. Muito bem. Segundo, você é de acordo com a titulação que você tem no seu trabalho. Então, você pega o seu diploma, vai até o órgão para fazer o registro do diploma e aí você recebe uma denominação profissional. Então, você pega o título de bacharel em medicina, vai até o conselho de medicina, você passa a ser médico. Você faz o direito, não é isso? Você é bacharel em direito, vai até a ordem de advogados, aí você passa a ser advogado. Você é técnico em contabilidade, você vai até o conselho de contabilidade, e agora não vai mais, né? O conselho de contabilidade não é mais registrado no conselho. Mas você é bacharel em ciências contábeis, vai até o conselho de contabilidade, você passa a ser contador. Então, o que acontece? Então, você é pela área do ensino, você é pela área do trabalho. Então, qual é o título que você, qual é a denominação que você recebe ao registrar o seu diploma? E depois pela função que você exerce, de acordo com a classificação brasileira de ocupações. Eu sou um assistente administrativo, eu sou, enfim. Então, de acordo com a ocupação brasileira de ocupações, você recebe também um título de acordo com a função que exerce. Se você pegar esses 3 itens, escola, profissão e função, você não vai encontrar o termo contabilista, porque não existe. Porque não existe. Aí você diz assim, bom, se não existe, eu não posso usar. Por que eu uso? Se você é um professor universitário e usa isso, porque você está mal intencionado. Com mais razão ainda, sendo professor universitário, deveria ter esse conhecimento. Exatamente. Bom, mas aí você poderia dizer, bom, mas antigamente se usava muito isso. Mas isso está na legislação, na CLT. Sim, está. Em 1943, quando foi assinado a CLT, lá diz a relação das profissões contabilista. Muito 43. Então, verifico que o curso de Ciências Contábeis não foi constituído ainda, não era constituído ainda, porque o curso de Ciências Contábeis foi criado em 1945, então não tinha. Mas aí o Ministério do Trabalho foi questionado sobre isso. O Ministério do Trabalho, por que tem contabilista? Aí o Ministério do Trabalho ele respondeu, ele disse que está como contabilista porque o sindicato é criado por profissão. E a contabilidade é uma profissão. Então, não quer dizer que é os profissionais, mas sim a profissão. Então, nós temos a profissão de contabilidade, temos a profissão contábil, que é composto pelos contadores de contabilidade. Muito bem. Aí, o que acontece? Quando surge, em 1945, surge o curso de Ciências Contábeis, o curso de Ciências Contábeis, depois, em 1946, criam-se o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais, definem as atribuições dos contadores e dos guarda-livros, que os guarda-livros hoje são os técnicos de contabilidade. Muito bem. E, nesta lei, foi usado o termo também contabilista, para identificar o campo de atuação profissional. Então, diz que a profissão de contabilista, que é a profissão de contabilidade, a profissão contábil, é composto por contadores e guarda-livros. Hoje tem contabilidade. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Mas o Conselho de Contabilidade sempre elaborava 2 carteiras profissionais, a carteira de contador e a carteira de guarda-livro. Em 1958, quando o guarda-livro mudou de nome, porque eu sabia que o técnico de contabilidade era o antigo guarda-livro, então mudou de nome. Então, em 1958, o guarda-livro passou a ser chamado técnico de contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, ao invés de continuar elaborando as carteiras de contador e de técnico de contabilidade, unificou uma única carteira de contabilista.
E a partir daí, meus amigos, a partir de 58, o contador passou a perder prestígio. Porque as pessoas, as outras profissões que eram técnicos em contabilidade, querendo se passar por contador, diziam que era contabilista. Não, eu sou contabilista. Na verdade, ele está dizendo, eu sou contabilidade, eu sou da área contábil. Mas ele dizia com contabilidade, dando a ideia de que era contador. Muito bem, o Conselho Federal de Contabilidade foi questionado por isso, mas por que vocês usam o termo contabilista se está errado? Aí o Conselho, como o Conselho de Contabilidade era eleito pelos técnicos em contabilidade, porque verifiquei, em 1958, 90% do colégio eleitoral, 100%. O técnico de contabilidade representava 90%. Dos eleitores também. E 10% era só contadores. Então, aqueles contadores que estavam no conselho eram os representantes dos técnicos. Quando se diz representante dos técnicos, é representante das outras profissões que queriam invadir o campo do contador. Com a concordância do órgão de fiscalização da profissão, porque lá dentro só tinha as outras profissões. Muito bem. Aí o que é que se fez? Só que, em 1958, o Conselho Federal baixou uma resolução, a resolução 14 de 10 de 5 de 58, que dizia o seguinte, a profissão de contabilidade, ele não disse a profissão de contabilista, a profissão de contabilidade é composto por contadores e de contabilidade. Muito bem, só que a carteira que ele adotou foi de contabilista e deu a confusão toda e caiu o prestígio todo que aconteceu conosco, né, que hoje nós estamos recuperando, graças a Deus, e nós estamos recuperando não é para o benefício do contador, é para o benefício da sociedade, porque a sociedade precisa do contador, a sociedade precisa de um profissional atuante e defensor da riqueza nacional. Aí o que é que acontece? Então, como o conselho é comandado pelas outras profissões e as outras profissões não queriam que mudasse esse termo, continuasse contabilista, aí nós tivemos o quê? E lá dentro do conselho nós tínhamos duas correntes, uma corrente que dizia o conselho está a serviço da maioria. Se a maioria quer assim, assim será feito. E nós tínhamos uma outra corrente que dizia o seguinte, nós não podemos mudar porque a profissão é uma única, ela é indivisível. Tá? Aí o que é que acontece? Fomos para o judiciário. Aí o judiciário reconheceu que realmente não existe a profissão de contabilista, não é isso? Em 1976, em 1977, o STJ, em última decisão irrecorrível, disse que contabilista não é profissão, que não pode ser usada para identificar o profissional, que os profissionais são contadores e técnicos de contabilidade. E em 2010, então, pela Lei 12.249, foi substituído o termo contabilista por contábil. Então, a Lei 12.249 tirou o termo contabilista e no lugar colocou contábil. Por que isso? Porque contabilista e contábil, ela, por tratar-se de adjetivo, o que acontece? Significa o campo de atuação profissional. E aí o Conselho Federal de Contabilidade erra de novo. Erra de novo. Porque quando a lei diz, tira o contabilista e coloca o contábil, o que foi que fez o Conselho? Diz, olha, a partir de agora, então, contábil significa profissão contábil. Olha, contábil não é profissão contábil. Contábil é contabilidade. Quando a lei diz, exclui o contabilista e coloca contábil, ele está dizendo que contábil, né, que seria contabilista, é o campo de atuação, cujos profissionais são os contadores de técnico de contabilidade. Então, quando ele diz que 25 de abril é o dia do profissional da contabilidade, ele errou. Tá? Quando ele diz que ele errou, porque, na verdade, dia 25 de abril é o dia da contabilidade, porque contabilista e contábil, elas foram substituídas. Não é isso? E por que não? Não, porque os profissionais já têm os seus dias comemorativos. 22 de setembro é do contador, 20 de novembro é da contabilidade e 12 de janeiro do empresário contábil. Então, ele não pode ter duas datas. Então, nós temos 25 de abril, o dia da contabilidade, por ser contábil, e os demais dias, o dia dos profissionais. Então, é isso. Então, eu só quero que vocês entendam o seguinte.
O contador é o guardião da riqueza nacional. O contador, ele precisa se valorizar. O contador, ele precisa mostrar para a sociedade o quanto ele é útil. Agora, para isso, ele precisa respeitar o seu título universitário. Ele precisa respeitar a sua identidade. Se ele aceita ser chamado por coisas que não existem no Brasil, não é isso? Então, ele por si só e por esta ação, ele já acha que ele não precisa de valorização. Então, nós como professores e nós como os profissionais contadores, temos o dever de fazer a devida correção quando alguém nos chama de um termo que nós não existimos, e é por isso, Silvio, que eu chamei a atenção, que eu fiz o registro, a esse professor. Esse professor, inclusive, é de Minas Gerais, ele não é de São Paulo, esse professor é de Minas Gerais, tá? Que eu disse para ele, olha, professor, por favor, se você coloca no mundo o contador, respeite a identidade desse profissional e comece a chamar de contador, porque contabilista não existe no Brasil. Existe sim contabilista em outros países, aqui no Brasil não. Em Portugal existe, porque lá existe o profissional contabilista. A lei de lá criou o termo contabilista para identificar o profissional, diferentemente aqui do Brasil, tá bem? Era isso, estamos à disposição. Por favor, mande as perguntas que estamos aqui para responder com o maior prazer. Obrigado, professor Salésio D'Agostin, nesse espaço conversando sobre contabilidade.